3. A profunda e intensa paz, dona das obras da alma. Aterrissei em Salzburgo, pegando um ônibus para Bad Ischl, e lá um trem para meu destino real, Hallstatt. Já era pelo anoitecer quando coloquei os pés no vilarejo, e devo dizer, talvez seja o local mais belo que vi em vida. Há algo que pode despertar a mais intensa e silenciosa paz dormente em um coração agitado da cidade. Dirigi-me até uma pousada para assegurar-me que teria uma cama de casal e teto para dormir. A estadia não saiu cara. O edifício de madeira proveu-me um quarto com uma televisão de tubo, cama pequena e mesinha. Sobre a mesa havia um conjunto de cartas de baralho, um gentil toque da senhora dona do local, para que os hóspedes em duplas tivessem algum entretenimento, creio eu. É com o jogo ao meu lado que me encontro escrevendo como for a minha chegada. Estou sonolento, porém não desperdiçaria a paz essa madrugada fazendo outra coisa além de escrever. Passei a tarde conhecendo o local, claro. Todas as casas possuíam flores e mais flores saindo de suas janelas, como em um cenário de paraíso. Por todo local que eu olhava havia as verdes montanhas sem fim aparente. Vi-as, além do mar, frente à pousada e sabia que era em seus seios que meu tesouro estava. E isso trazia-me felicidade, um sorriso em meu rosto era inevitável. Deus havia de fato abençoado-me. Há algumas horas já em Hallstatt, entrei em uma lojinha de artesanatos e lembranças cuja entrada era colorida por uma enxurrada de objetos, todos postos de forma em que não eram uma bagunça, mas sim um harmonioso arranjo. Havia muito para se comprar lá, de vasos até alguns livros, muitos de autores pequenos da cidade que jamais tiveram suas palavras fora dali. Enquanto escolhi o que levar, acabei por conhecer as duas pessoas que cuidavam do comércio, um senhor chamado Maximilian e seu neto Jacob, ambos de tamanha simpatia. Após alguns minutos ali, Maximilian até mesmo ofereceu-me uma latinha de Glide Cola, bebida que tem cada vez mais se tornado popular mundialmente. Notei nas estantes de literatura uma exorbitante quantia de autores clássicos, porém nenhum best-seller atual. Achei curioso. O senhor tem o costume de ler? O idoso questionou-me com uma expressão alegre. O senhor não precisa fazer isso com todos, o neto disse em tom baixo e envergonhado. Notei de imediato que uma das pequenas obras locais estava com o nome de Jacob. Soube naquela hora que me indicaria aquilo. Essa seria a razão da timidez do outro. Eu leio bastante, na verdade. Sou um escritor como Jacob. O senhor é Frank Olsen? O aspirante me impressionou. Na verdade, não imaginei que poderia conhecer-me. Sim, sim! Era na verdade difícil reagir com seriedade e maturidade. Sempre ajo de modo bobo quando encontro algum leitor. Eu li algumas biografias escritas pelo senhor, mas não soube de imediato que era você, pois todas suas imagens nos livros são retratos. Enquanto me dizia isso, vi que existia um mesmo volume em um dos cantos da prateleira de uma biografia que escrevi. Eu vou levar estes daqui. Mostrei que compraria 3 das escritas indicadas. Decidi visitar um dos cartões postais da cidade, uma igreja luterana, e de sua visita pouco tenho a relatar. Por isso, saltaria a um ponto de uma descoberta fantástica, a outra igreja, essa sendo católica. Contei ao padre sobre minha descoberta, confiando que este não espalharia, já que seu maior objetivo de vida é propagar a palavra de Deus, mesmo que em terras pequenas. Não era fama ou fortuna que importava-lhe. Ao ver a compreensão do padre, questionei se os moradores sabiam disso, se havia alguma história sobre, até mesmo se ele poderia me levar melhor até o local. Negou-me a maioria das coisas e deu-me um típico aviso temeroso de um homem experiente que não pode compreender algo. Filho, não creio que seja a melhor decisão aprofundar-se nos anais dessa cova. Deu-me as costas, de modo onde incrivelmente não senti falta de educação, e continuou a varrer o altar. Mas, padre, tudo soa tão fantástico. Vim de muito longe somente para isso. Agora já estou aqui. Observava-o de um dos longos bancos. Certo, filho. Talvez se eu mostrar-lhe algo se sentirá um pouco mais satisfeito. Saiu, colocando a vassoura em um armário à esquerda do altar e então voltando para minha frente. Acompanhe-me. Gesticulou sua frase curvando o indicador a mim. De imediato ergui-me. O que aquele ancião tinha em mente que acreditava que faria minha viagem valer a pena mesmo não indo ao meu objetivo? Abaixo do carpete do altar, lá havia um alçapão de ferro. Escuro era seu fundo. Hesitei em descer a talvez frágil escada de mão.
A lâmpada do teto, acesa quando finalmente descemos, era fraca, sua luz ocultada pelos tamanhos objetos. Um cheiro mofado subiu pelas minhas narinas enquanto ele afastava antigas placas de madeira, quadros rasgados por nenhum motivo aparente. Tudo isso era com cautela empurrado para que se abrisse espaço. Logo abaixo da fonte de luminosidade, como se no centro de um palco, ali estava uma tela coberta por pano. O que é isso? Percebi que aquele também era o foco do padre. Veja por si mesmo, filho. Puxava o véu branco com a tremedeira de sua idade. Calmamente então era revelada a mim mais uma fascinante e incrível descoberta fora das mãos do grande mundo. Os rostos, cores, composições, feições, todos perfeitos, porém o mais importante é que tal quadro estava assinado acordando com o que antes realizei. Seu autor era Leonardo da Vinci. Havia ali, onde Hastings mencionou que tal autor fez sua passagem, uma obra perdida de Da Vinci. Meus olhos encheram-se pela amarilidão que resumia aquela sala, porém também expressava-se na pele do homem pintado. A pintura soou-me pesada, senti certo desconforto ao vê-la, mas tenho total certeza que o motivo pela sensação fora o mofo estonteante que pairava naquele ar. Descrever a obra utilizando do meu meio artístico não faz justiça ao que foi pintado ali. Enquanto o Salvator Mundi nos mostra uma confortável face que já nos acostumamos com anos de religião, essa obra passa a mesma aura fria e divina, mesmo que a conexão seja extremamente complicada quando se tenta pensar logicamente. Você tem certeza sobre o que está vendo, porém está a olhar a uma tela quase abstrata. O que vê aqui? O velho estava por trás do cavalete. Não gostaria de ver novamente aquilo. Deus. A impressão era estridente. Não importava o quanto eu não quisesse pensar naquilo. Não importa o quanto minha parte lógica saiba que aquilo era estúpido. Eram aqueles borrões, olhos profundos, formas geométricas e sentimentos. Todos eles invadiam minha mente e me certificavam. Todos diziam o mesmo, filho. Isso é algo que é de meu legado deixar para fora da história. Há anos e anos que Da Vinci entregou esse quadro para o único morador daqui, quando essa cidade inteira era somente uma casa do senhor. Mas por que isso foi entregue assim? Qual a história? Indaguei. Depressa minha ideia fantástica sobre aquilo se esvaiu. Havia algo errado, mas agora sei enquanto escrevo que não se passou de insegurança. Foi pintado no lugar que procura. Ele dormiu aqui na primeira noite, mas nas seguintes passou dias lá, focado nisso. Pelo que me dizem, essa foi sua última obra antes de começar Mona Lisa. Cobria novamente a imagem enquanto explicava. Agora sinto que não analisei o suficiente para realmente lembrar-me detalhadamente o que vi. Se o senhor mostrasse isso, receberia muito dinheiro. Ocultar isso é como proteger e selar os portões do inferno para mim. Há algo nisso que não é santo e todos os outros irmãos estavam certos sobre. Não há explicação no que é sagrado sobre isso. É uma blasfêmia inegável que o que o viu é muito além do Deus dos homens. O modo como tratava aquilo era o mesmo modo de um lunático, mas como um homem daquela idade também sentiria-me assim. Não devemos dar olhos para isso, filho. A verdade é que nem mesmo temos. Essas foram suas palavras de despedidas, dadas no momento em que deixei o edifício sagrado. Já são 4 da manhã e a tinta de minha caneta está acabando. É provável que não exista nenhum refil para minha favorita aqui. Terei de comprar outra pelo amanhecer, bem pouco antes de minha excursão. Será um novo arco na história artística. O lugar exibido por mim será um templo visitado pelos cultos. Uma nova peça de Da Vinci intrigará a todos. Meu nome jamais morrerá. Estará atribuído a tudo isso. Amanhã finalmente desbravarei a cova das artes, mas por hora devo dormir. Minha mente precisa estar sã para tal espetáculo.